Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico e hoje chegando ao episódio 53 aqui da nossa playlist do Habermas, o discurso filosófico da modernidade. Continuando com o capítulo 9? 8? 8 ou 9? Deixa eu conferir aqui. Capítulo 9, né? Desmascaramento das ciências humanas pela crítica da razão, de Foucault. Chegando ao tópico 5 do capítulo 9, certo? Então, antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar, compartilhar. Seja membro do canal, clicando em Seja Membro, ajudando o canal tanto com o Valeu, que é o coraçãozinho com cifrão, ou sendo um apoiador do canal através do Apoia-se, né? O link está aí na descrição, é só dar uma olhada, clicar e apoiar o canal. E dê uma olhada no meu novo livro, A Vingança de Vladimir, disponível no Clube de Autores. Está aí também na descrição o link direto para você fazer sua compra, seu pedido, ou pelo menos dar uma olhada lá nas 13 primeiras páginas. Quem sabe recomendar o livro para outras pessoas. Então vamos lá. Tópico 5, deixa eu ver aqui. Não marquei nada aqui, deixa eu ver. Aqui ele começa falando de Descartes, de Hobbes, de Leibniz. São basicamente os pensadores que iniciaram a filosofia moderna, né, lá no século XVII. Hobbes, século XVII mesmo, Descartes, Hobbes, Leibniz. Então, ele vai começar comentando sobre a análise que Foucault faz do quadro do Velázquez, Las Meninas. Tem até um vídeo aqui no canal, dê uma olhada aí na playlist de filosofia e na playlist sobre Foucault, né? Que tem um vídeo comentando sobre o uso de Foucault desse quadro, Las Meninas, e de outras interpretações desse quadro por outros pensadores, né? Especialmente o Lacan, se eu não me engano. Então, nesse quadro, As Meninas, ver se eu lembro de, na hora de editar, colocar aqui a imagem, né? O Foucault vai apresentar no livro As Palavras e as Coisas, né? Que é um dos meus livros favoritos de Foucault, né? Acho que é o meu favorito, é isso mesmo. Ele, no começo do livro, logo no começo do livro, ele vai apresentar a origem da modernidade com esse quadro, fazendo uma espécie de analogia do quadro como sendo uma expressão da modernidade. Porque o quadro, né, como espero que esteja aqui do meu lado mostrando, ele apresenta uma imagem, mas nessa imagem o que está sendo retratado está fora da imagem, que é o enigma da imagem, né, da pintura. Né, você tem o pintor pintando um quadro em que aparece ao lado as meninas, no caso a menina central, que está olhando para frente, está olhando para você como espectador. Tem lá os servos, né, as outras pessoas, as amas lá. Tem uma pessoa lá no fundo que está saindo do quadro. E logo na frente tem o que parecia ser um outro quadro, na verdade é um espelho, que está refletindo quem está realmente sendo pintado pelo pintor, que é o casal da família real espanhola, se não me engano. E aí é bem interessante, porque assim, o que está sendo retratado na verdade é o olhar, o olhar subjetivo, né? O olhar de quem observa o mundo. Por isso que seria essa coisa da origem, segundo Foucault, da modernidade a partir desse olhar subjetivo. Bom, vamos ver aqui o que é que o Habermas vai nos trazer sobre isso. A autorrepresentação, ou seja, simultaneamente como sujeito-objeto. Então veja, ele está falando que nesse quadro das meninas, o que está sendo retratado é a autorrepresentação, porque na modernidade, é a partir da modernidade que se começa a ver o próprio sujeito como objeto do pensamento. Só que quem é que pensa sobre esse objeto é o outro sujeito, certo? É o próprio sujeito. No pensamento clássico, aquele que representa a si mesmo, reconhecendo-se por imagem ou reflexo, nunca se encontra presente a si mesmo. Antes do fim do século XVIII, o homem não existia.
esse homem aqui está em itálico, está destacado em itálico. Certamente se poderá dizer que a gramática geral, a história natural e a análise das riquezas eram, em certo sentido, maneiras de reconhecer o homem. Mas não havia consciência epistemológica do homem quanto tal. Então, esse destaque aqui que eu fiz é justamente porque o livro As Palavras e as Coisas, do Foucault, analisa justamente a gramática, a história natural, que seria a biologia, né, a origem da biologia, e a economia política, a análise das riquezas. Então, esses três conjuntos de áreas de pensamento, né? Então, essas três áreas de pensamento: a gramática, que seria a questão da linguística, a biologia, né, a história natural, e as riquezas, que seria a economia, seriam a origem dessa nova episteme moderna que coloca como centro o sujeito, né, a subjetividade. O conceito de autorreflexão marcha à frente e a relação do sujeito da representação consigo mesmo torna-se um fundamento único de certezas últimas. Então, é como se o sujeito, na modernidade, é o centro da própria certeza. Nos outros capítulos, nos outros episódios, se você for procurar lá, tem essa coisa realmente dos primeiros pensadores que o Habermas analisou, dessa questão de a busca de uma normativa, né, de uma normatividade na modernidade centrada em si mesmo. Porque o tempo todo a modernidade se apresenta como o pensamento novo, contrário ao pensamento antigo, mas por afirmar o novo o tempo todo, acaba não criando laços de normatividade para aquilo que já se estabeleceu, porque acaba ficando antigo também. Então acaba criando um ciclo vicioso de eliminação do que tem antes, que é uma boa analogia com o que a gente viu na playlist sobre o livro do Marshall Berman, Tudo que é Sólido Marcha no Ar, justamente analisando a modernidade pelo ponto de vista dessa destruição e reconstrução constante. Então, repetindo aqui, o conceito de autorreflexão marcha à frente e a relação sujeito da representação consigo mesmo torna-se um fundamento único de certezas últimas. Então, a relação consigo mesmo é que acaba sendo o que dá a certeza sobre o que é pensado na modernidade. Foucault desenvolve em um amplo arco que vai de Kant e Fichte a Russell e Heidegger, 4 alemães, né? Um francês pensando, não, você tem um alemão pensando sobre o que o francês pensa, o que um francês pensa sobre 4 outros alemães, né? Kant e Fichte, a Russell e Heidegger. Então, Kant e Fichte são 2 pensadores alemães do iluminismo. Fichte está ligado ao movimento idealista romântico. O Kant é ligado exatamente ao Aufklärung, né, ao esclarecimento alemão. E o Russell e o Heidegger são ligados à fenomenologia e ao existencialismo. No caso aqui, a fenomenologia. Sua ideia, no caso do Foucault, sua ideia fundamental de que a modernidade está marcada pela forma autocontraditória e antropocêntrica do saber, própria de um sujeito estruturalmente sobrecarregado, um sujeito finito que se transcende no infinito. Então veja, essa é a visão do Habermas sobre o que o Foucault está tentando fazer. Você tem um sujeito que é estruturalmente sobrecarregado pelo fato de ser finito e que se transcende no infinito. Então você tem o sujeito, quer dizer, o sujeito do pensamento, o sujeito epistêmico, digamos assim, o sujeito teórico. Ele é finito porque morre, né? Mas ele pensa sobre a sua condição de sujeito, como objeto do pensamento, de maneira infinita, de maneira a ser um ente absoluto que pensa, né, como se o pensamento fosse independente do sujeito. Essa vontade de verdade é agora a chave para o nexo interno de saber e poder. Então, essa é meio que a conclusão de Foucault, de certo modo, em quase todas as obras dele, né, que as verdades produzidas seria a chave para essa relação entre o saber e o poder, porque a verdade que é produzida
eu já falei isso nos episódios anteriores, né? A verdade que é produzida pelas práticas de poder acaba se tornando um reforço sobre o próprio poder, já que quem vive aquela verdade, né, aquela episteme naquele momento, não vê como sendo uma episteme, vê como sendo a verdade absoluta. A própria noção de subjetividade na modernidade traz essa coisa desse sujeito como conceito totalmente absoluto. O próprio Marx usa isso também. No outro livro que eu estou lendo que fala justamente disso. Essa necessidade dos hegelianos, né, tanto de esquerda quanto de direita, mas muito mais de esquerda no caso, de encontrar esse sujeito como conceito absoluto. A faticidade da pura vontade de auto-apoderamento pelo saber, uma vontade de intensificação do saber, desmesuradamente produtiva, em cujos sorvedouros se constituem, antes de tudo, a subjetividade e a consciência. Então, a ideia é que o saber a respeito do sujeito daria apoderamento, né, daria um poder sobre a própria subjetividade e a consciência. Eu vejo que ele está juntando essas duas categorias, subjetividade e consciência aqui, justamente por causa da influência que ele trouxe ele diz que o Foucault traz do Kant e do Russell e do Kant, do Fichte, do Russell e do Heidegger. Então, o conceito de consciência vem muito mais do Russell, mas a ideia da subjetividade vem desde Hegel, né, que está presente no mesmo contexto em que Fichte produz sua reflexão ideológica, né, sua reflexão sobre a condição humana, inspirada, segundo a interpretação que o Habermas está fazendo do que Foucault escreveu a partir de Kant, o que não parece errado, né? Apesar de Kant não, que eu me lembro, não usa esses termos, mas eu não conheço tanto da obra do Kant. Certo? Eu não sei se ficou totalmente claro, certo? Eu espero que vocês comentem o suficiente aí para eu poder esclarecer se for necessário. Mas essa relação entre subjetividade e consciência é complicada. Né? Você tem toda uma linha filosófica chamada fenomenologia, seguida por outra linha filosófica chamada existencialismo, que não consegue resolver essa questão. A tentativa de escapar das alternativas duvidosas acaba sempre por enredar-se em um sujeito que se diviniza e se consome em atos de inútil autotranscendência. Certo? Então, dá para entender que ele está dando um peteleco aqui na própria fenomenologia, né? Essa coisa de o sujeito que transcende a si mesmo a partir da consciência, do pensamento, a autotranscendência. Aí ele fala, desde Kant, essa relação objeto-sujeito, né, viria trazendo, aí fala de Foucault e Fichte também, como representantes disso, passando por Hegel, a Russell passando por Freud. Quer dizer, todo mundo, a partir de Kant, segundo ele aqui, passando por Fichte, Hegel, Russell, Freud e Foucault seria justamente quem ele está analisando agora, acabam trazendo ou sofrendo esse problema dessa inútil autotranscendência. É como se fosse cada sujeito pensar a si mesmo como sendo transcendente. É claro, as pessoas não pensam sobre isso, né? Mas eu imagino assim, que uma consequência mais cotidiana, né, mais prosaica dessa forma de pensar, que é fruto da modernidade, né, seria justamente o fato de que a maioria das pessoas, né, pelo menos da maneira como a gente vê a sociedade andando, se vê como sendo tão relevante quanto qualquer outro. O que, para o pensamento do Nietzsche, por exemplo, isso é um horror, certo? É uma aberração, porque cria uma grande distorção na maneira como a vida anda. Porque se todos forem importantes e iguais, e não houver ninguém que possa assumir à frente das ações, digamos assim, vai tender a um caos, né? De certo modo, o Nietzsche
a razão porque o Nietzsche é um cara meio pouco simpático ao pensamento mais democrático. É claro, né? Eu sou uma pessoa muito mais liberal nesse sentido, né? Não tenho nada contra o caos relacionado com o fato de todo mundo poder ter sua importância e se ver como importante. A publicidade mesmo se aproveita muito disso. Eu ensinava isso para os alunos. Tem algum aluno meu vendo isso na época de publicidade, da época de publicidade, vai lembrar. Então, a gente, na área de publicidade, pega e diz: olha, você é importante. Seja você mesmo, sendo igual a todo mundo, porque você é importante também. Na verdade, a gente só quer que a pessoa consuma, seja lá o que for. Mas isso é um fruto, é uma consequência prática, né, cotidiana desse pensamento que se iniciou lá no século XVIII, né, com Kant, com o iluminismo, né, essa coisa de cada pessoa, cada sujeito se vê como transcendente à própria vida, né, como relevante. Estas tentativas híbridas de emancipar-se do obscuro e inconsciente são vítimas também da utopia da autotransparência completa e revertem, por isso, em desespero nihilista e ceticismo radical. Aqui seria diretamente o que Nietzsche fala depois, né? Aí ele vai mencionar mais 3 nomes aqui: Schelling, que é da mesma época do Fichte e do Hegel, um pouco depois, né? É o chamado movimento romântico alemão. Aí ele fala aqui do Schelling a Lukács, passando por Marx. Quer dizer, a presença desse raciocínio, né, de centralidade no sujeito passa por pessoas consideradas românticas idealistas, como Schelling, chegando a Lukács, que é considerado um marxista, passando pelo próprio Marx. Ele ainda fala do Hölderlin é alemão, né? Esse Hölderlin a Heidegger, passando por Nietzsche. E menciona um falso impulso escatológico. É como se a todo momento pudesse haver algum tipo de grande final que resolvesse todas as questões, justamente pela crença nessa centralidade do sujeito. Aí volta para Foucault. A virada antropológica abrange, antes de tudo, a gramática, a história natural e a economia, aquelas ciências que durante a época clássica nasceram como ciências taxonômicas, quer dizer, classificatórias. Então, novamente ele volta a mencionar, né, o conteúdo das palavras e das coisas. Então, a gramática vai classificando as palavras, né? A história natural, que é a biologia, no caso, vai classificando as espécies, os seres, e a economia vai classificando os valores, não sei, me lembro. Mas ele está dizendo que são ciências taxonômicas. Taxonomia tem a ver com classificação. Dispõe do potencial cético da relativização histórica, a etnologia, a psicanálise. Aí ele menciona Lévi-Strauss e Lacan, reflexivamente na selva da inconsciência, tanto estrutural quanto individual. Bom, por que ele está dizendo isso? O Lévi-Strauss, que seguia o estruturalismo, né, do Saussure, que é da linguística, e o Lacan, que também foi influenciado pelo o estruturalismo do Saussure e do Lévi-Strauss, eles vão trazer essa ideia de inconsciente. No caso, o inconsciente do ponto de vista mais coletivo para o Lévi-Strauss, né, e mais individual do ponto de vista da psicanálise do Lacan. Então, isso aí relativizaria a história do sujeito, tendo isso aí um potencial cético, porque põe em questão o sujeito, põe em dúvida o sujeito, põe no centro a questão do sujeito. Novamente, aí o Habermas, terminou o capítulo. O Habermas, eu lembro que ele vai dizer justamente isso. Toda a tentativa de colocar em questão essa centralidade do sujeito na modernidade acaba caindo no próprio modelo de pensamento da modernidade, centrada no sujeito. Mesmo quando é críticas descentralizadoras, digamos assim. Então, o Lévi-Strauss ele vai chamar a atenção para o inconsciente coletivo no estruturalismo, dizendo que o sujeito ele é estruturado, né, moldado pela coletividade que o estrutura
a agir de uma certa maneira, que é a cultura, basicamente a cultura. Mas, assim, por mais que ele descentralize, a centralidade do raciocínio dele, né, do argumento dele é sobre o sujeito, mesmo dizendo que não é o sujeito não está isolado pensando e criando por si mesma a sua como foi a palavra que estava aqui? Autotranscendência. Mas de qualquer jeito está tratando do mesmo assunto, mesmo dizendo uma coisa que seria o contrário. E o Lacan, indo pelo mesmo caminho, né, o sujeito é determinado por uma série de elementos que está fora da consciência do sujeito, mas está centrado no sujeito de qualquer jeito. Bom, eu espero que tenha deixado pelo menos vocês curiosos para ler não só esse capítulo aqui do Habermas, mas todos esses autores que eu citei aqui. Nem todos eu conheço bem, né? Fichte e Schelling, por exemplo, eu só li pouca coisa deles em história da filosofia ocidental, né? Do Husserl. Por isso que eu só faço basicamente classificar eles como românticos idealistas alemães. Mas os outros, assim, que eu conheço um pouco mais, eu pude fazer umas elaborações e eu espero que tenha ajudado você na leitura aqui do Habermas. Então ficamos por aqui, terminamos o capítulo 9. Aí depois do capítulo 10 ele vai continuar com Foucault, falando teoria do poder. Mas terminou esse primeiro capítulo sobre Foucault, que é o capítulo 9. 5 tópicos, não teve... Como é? Aquele capítulo extra, aquele elemento extra, que outros capítulos vêm. Não teve excurso, procurei aqui para ver. Certo? Não se esqueça de se inscrever no canal se você não está inscrito. Eu agradeço aos inscritos novos. A última semana a gente teve 30 inscritos novos. Pouco menos de 30 inscritos, quase 30 inscritos novos. Então sejam bem-vindos ao canal Super Acadêmico. Dê like no vídeo, comente, compartilhe. Não se esqueça também que você pode se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos. Né? Nossas lives estão todas lá nos conteúdos exclusivos, menos a de lançamento de livros. E também você pode ajudar o canal através do Valeu ou ser um apoiador do canal através do Apoia-se. Né? Aí no link está na descrição. E você pode pegar e dar uma olhada. Pode não, você deve. É obrigação sua dar uma olhada nas 13 primeiras páginas do meu novo livro, A Vingança de Vladimir, disponível no Clube de Autores, e aí você pode pedir o selo se você gostar. Como eu já falei aqui algumas vezes, é um livro escrito já em formato de roteiro, então você lê como se estivesse vendo um filme, certo? Até o próximo vídeo, valeu!